Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, professor Juliano, novamente no curso de Obras de Filosofia e Sociologia para a Universidade Federal do Paraná. Estamos aqui hoje falando então sobre o Frantz Fanon, um autor de extrema importância, que vai ser uma das leituras obrigatórias aqui da sua prova da Universidade Federal do Paraná. E, cara, um autor fundamental para os dias de hoje. Que trabalha com o conceito de racismo de outras perspectivas, extremamente importante e significativo para o nosso dia a dia. O Fanon é um autor que ficou famoso recentemente. Famoso não, né? Ele vem ganhando mais fama, os livros dele são basicamente best-sellers no mundo inteiro, né? Por conta de questões raciais que vêm sendo discutidas, vendo à tona, e aí o Fanon vem sendo um autor bem levantado. No Brasil, o Silvio Almeida trouxe os textos do Fanon ganhando proeminência por conta de algumas referências que ele fez em algumas circunstâncias da sua vida. Só para você se situar, aqui nós então falaremos em duas partes. Primeiro eu vou trazer para você aqui alguns elementos acerca da vida do Fanon, algumas ideias iniciais sobre o Frantz Fanon, tá? Na nossa primeira parte da aula. E a parte 2 nós falaremos então sobre a obra em si, racismo e cultura, possibilidades de como que a UFPR pode abordar isso, ou outro vestibular, o nosso foco é o UFPR. Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao curso de Obras de Filosofia e Sociologia. Aqui embaixo você tem um link para se inscrever e garantir todas as aulas do curso de Obras de Filosofia e Sociologia, com direito ainda a um super de revisão, né, com material didático, mapas mentais, todo um material de extrema relevância para você conseguir acertar 10 de 10, 5 questões de filosofia, 5 questões de sociologia na sua prova. Clique no link aqui embaixo, garanto o link promocional para fazer a sua inscrição aqui no HF. Vem comigo então para nossa aula do Fanon. Bom, então vamos lá. Quem foi o Frantz Fanon? Qual a relevância do pensamento do Fanon para os dias de hoje? Como que ele pode aparecer na sua prova? E já te trazendo, inclusive, elementos que possam te ajudar a responder questões quando você for fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná. A primeira fase da Federal é uma fase que você... As obras, as leituras obrigatórias, eu sinceramente acredito que você não necessite fazer as leituras de todos os textos, tá? Claro, se você tiver segunda fase de Sociologia e Filosofia, aí sim. Mas se você tem primeira fase... Caso você tenha tempo e queira ler, tudo bem, mas não tem necessidade. Você consegue acertar as questões com as aulas, com mapas mentais e com exercícios, que, óbvio, você encontra todos eles aqui no HF. Bom, então é o seguinte, o Fanon, ele é um autor que vai estar sendo discutido muito hoje em dia, por conta de que o Brasil entrou muito atrasado nesse debate referente aos estudos decoloniais, aos estudos referentes até mesmo sobre a história do continente africano. Por mais que o Fanon não seja um autor africano, ele vai estar falando sobre questões do povo africano, principalmente por conta da participação que ele tem na luta de libertação da Argélia, né? E aí, o que vai rolar? Nos anos 90, uma galera começou a buscar entender o continente africano por outras perspectivas, né? E o Fanon começou a chegar aqui no Brasil, e hoje o Fanon é best-seller, cara. Qualquer livraria você for, vai ter lá Peles Negras, Máscaras Brancas do Fanon. E isso não é demérito, né? Isso é só pra gente entender como e por que hoje o Fanon ele é um autor tão famoso. O autor é um dos autores mais proeminentes que a gente tem nas ciências humanas de uma forma geral. Tanto na história, quanto na filosofia, quanto na sociologia, quanto na geografia, todas essas áreas e ciências irmãs vão perceber a pertinência que o Fanon tem. Porque ele vai falar sobre muitas coisas. A psicologia também, por que não? Né? O Fanon vai ficar famoso. Hoje, o texto dele mais conhecido é o Peles Negras, Máscaras Brancas, por conta da questão que ele vai trazer o seu elemento da sua formação enquanto psicanalista para as análises referentes ao racismo. E como a vida, qual o sentimento do racismo, quais as questões psicológicas envolvidas no processo do racismo. Tá? Então o Fanon, ele foi psiquiatra, portanto médico, psiquiatra, que nasceu na colônia da Martinica, uma região que pertencia ao Império Francês. Né? E como eu coloquei no resuminho para você aqui, as obras dele vão falar sobre os estudos pós-coloniais, teoria crítica e elementos do marxismo. Então veja, o Fanon, ele nasce no ano de 1925 na Martinica, que é uma das ilhas do Império Colonial Francês. E o Fanon,
a gente entender da vida dele nos ajuda a entender a obra dele. E nessa obra Racismo e Cultura, que a UFPR está cobrando para esse ano, e que já cobrou no ano passado, você consegue perceber essa relação direta, autor-obra, é bem autobiográfico. Em que sentido? Ele nasce numa região de uma colônia francesa, tá? E vamos lá, vamos entender aqui os elementos direcionados já ao texto. Nasce na Martinica, que as colônias francesas, as populações das colônias francesas, as pessoas tinham uma percepção e se autodenominavam como francesas. E o Fanon é um desses. Então ele é um cara que nasce na Martinica, lá no começo do século XX, tem uma vida de classe média alta, vai para boas escolas, bons colégios. Ele, um jovem negro, família negra também na Martinica. E aí vai envelhecer, ficando adolescente, e ele vai para a Europa e vai para a França. E quando o Fanon chega na França, ele que tinha essa percepção de sou francês, chega em território francês e ele vai perceber que ser francês é necessariamente ser branco, e ele não é. E isso começa a trazer uns conflitos existenciais para o Fanon. Em que ele vai... ele deve ter passado por um momento... eu me considerava francês e agora estou pisando na França e percebendo que eu não sou francês. Principalmente por conta de ser negro, por não ser branco. E ele começa a trazer questionamentos para si sobre a raça, a ideia de raça, sobre a ideia de racismo e sobre o que é ser negro. O Fanon traz esses questionamentos, né? Então veja, ele viveu numa colônia, se percebendo enquanto francês. E aí quando ele vai para a França, ele vai se perceber que ele não é francês, e primordialmente por conta da questão de ele ser negro. Esses questionamentos, obviamente, vão gerar impactos gigantescos na maneira como ele vai escrever. O Fanon faz medicina, né? Vai para a área de especialização em psiquiatria, e durante a sua graduação ele tem contato com o Aimé Césaire, um autor importante das ciências humanas para o século XX. E o Fanon ele vai fazer o seu TCC, e quando ele apresenta o TCC, o orientador dele não gosta muito do texto dele e tal, e manda ele refazer. E ele vai refazer um outro texto lá, entrega e é aceito. Só que esse primeiro texto que o Fanon escreveu, ele decide levar esse primeiro texto de TCC dele, que foi negado pelo orientador. Você que está se preocupando em só acertar na vida, o Fanon está errando aqui também. Ele vai e leva esse texto para uma editora, e a editora decide publicar o texto do Fanon. E esse texto do Fanon, aqui é foda, né? Falei pra você não se sentir mal por causa que o Fanon errou, e aí agora eu vou te trazer que o TCC dele é só o Peles Negras, Máscaras Brancas, tá? Esse aqui, que é o maior clássico dele, o maior livro dele, é o TCC do cara. Ele faz jovem esse TCC. Menos de 30 anos ele já tá com isso aí nas costas. Agora eu fiquei estranho. Desculpa, mas faz parte. E ele escreve Peles Negras, Máscaras Brancas, né? Que vai tratar dessa questão psicologizante, da questão da raça. Ele, como sendo psiquiatra, vai estar observando a questão da raça por outras lentes, por outros espectros, né? Vai trazer, por exemplo, nessa década em que ele lança em 1952, o Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai trazer um olhar psicologizante, psicológico sobre a questão da colonização. Entendendo que nesse contexto, na década de 50, as pessoas, os pensadores basicamente não estão olhando para o continente africano. Ou quando olham para o continente africano, ainda olham o continente africano com os olhos hegelianos, né? Olham com aquela ideia do continente africano como um continente atrasado, como um povo primitivo, que está em outro nível de desenvolvimento civilizacional, né? E aqui o Fanon já traz outros elementos. Ele vai trazer uma perspectiva sobre o colonialismo, sobre a dominação dos europeus sobre o continente africano e outras regiões do mundo, sendo o Fanon um cara que nasceu na região da América Central, certo? Ele traz esse olhar psicológico, então, sobre a colonização. Traz novos olhos também sobre o continente africano, né? Esse sentimento do colonizado. O que é ser colonizado? Que o processo de dominação, ele é muito sempre descrito, né? Por exemplo, no livro clássico do Lenin, né? Imperialismo, o estágio superior do capitalismo. O imperialismo é sempre descrito como um processo de dominação político e econômico de um povo sobre o outro.
O que a gente tem aqui do Fanon? Ele vai trazer um elemento cultural, evidentemente, mas um sentimento de uma perspectiva de como o colonizado, ele enquanto colonizado, se sente, e essa ampliação para essa percepção para os negros de como se sentem nesse processo de serem colônia. Né? Esse processo de imposição de uma cultura branca, europeia, cristã, sobre essas outras regiões do mundo, sobre os continentes africano e as regiões com majoritariamente negras, sobre como que esse processo de imposição de uma cultura branca sobre uma cultura nativa gera problemas psicológicos, gera a ideia de imposição de uma cultura europeia, de uma negação da cultura do nativo. Aí esse nativo vai se desaculturar, perde a sua própria cultura, se acultura a cultura do europeu, achando que faz parte. E o Fanon descreve esse processo. Ele, como sendo um jovem negro, que se compreendia enquanto francês, vai buscar, quando se percebe enquanto não francês, enquanto negro, elementos diferentes de outras possibilidades de cultura, né? O Fanon, ele vai, enquanto médico, pela França, lutar na Argélia. Então vai ser médico na Argélia, mas ele acaba mudando de lado. Vai para a frente de libertação argelina para lutar pela libertação do povo argelino. Então ele muda essa sua perspectiva, né? Muda de lado. E o Fanon tem alguns textos, mas a maioria dos seus textos são póstumos, porque, muito jovem, Fanon descobre um câncer, né? E aí, nos últimos momentos da vida dele, ele decide que ele queria realizar um sonho dele, que era conhecer o que para ele era o maior intelectual de todos, que era o Jean-Paul Sartre. O Sartre, então, ele quer conhecer o Sartre, pedir para o Sartre fazer um prefácio para o livro dele, que nesse contexto ele está escrevendo, se eu não me engano, Condenados da Terra. E ele vai encontrar com Simone de Beauvoir e com o Sartre, consegue fazer com que o Sartre escreva lá o seu prefácio. E aí, desse contexto, a gente consegue perceber também o seguinte: o Sartre era um autor existencialista, lá, que a galera, todo mundo conhece, que ele é um cara que ele buscava ter uma ação prática, né? A vida prática de luta. O Fanon vai colocar isso também para ele enquanto propósito de vida. Ele não quer ficar apenas na questão da discussão da filosofia, na discussão sociológica, na discussão do que é ser o negro. Ele quer também buscar agir. Então ele vai para o continente africano para colocar em prática o que ele acredita, né? E nesse contexto vai para o continente, vai para a Europa, conhece o Sartre e na sequência acaba falecendo, tá? E o Sartre é esse cara, portanto, que vai escrever sobre essas condições do negro enquanto colonizado, da sua própria experiência de se achar francês, vai para a França e percebe que não é. E no texto dele, né, Pele Negras, Máscaras Brancas, óbvio que ele vai falar sobre essas questões, é o maior clássico que a gente vai ter do Sartre, do Franz Fanon, perdão, que não vai estar na prova da Federal, né, é esse o texto. E aqui no texto dele, Racismo e Cultura, esse texto dele, então veja, Peles Negras, Máscaras Brancas é de 52. Esse aqui é um texto que na verdade é um discurso que o Sartre faz, né, no Congresso dos Escritores e Artistas Negros em Paris, em setembro de 1956, que vai ser publicado, né? E aí é transformado em texto o discurso do Sartre, falei do Sartre, agora vi que o Sartre na cabeça. O discurso do Fanon acerca dos elementos das relações entre o racismo e a cultura, de que a cultura, o mecanismo o racismo, ele é, na verdade, uma das pontas de mecanismos de dominação que os europeus realizam sobre os demais povos. E nesse texto, então, que a UFPR traz para nós, o Fanon vai discutir essas questões de que o imperialismo não é apenas uma estrutura política e econômica, mas uma complexa constelação de elementos culturais e psicológicos. Então, esses elementos atuam de maneira profunda nas sociedades dominadas, levando a um processo de desaculturação, imposição de valores externos que desestruturam as culturas nativas. É trazer a cultura do europeu e impor, né? Você descultura o povo nativo, impõe a cultura europeia, desestrutura as possibilidades de rearranjo de forças, de se relocalizar, de onde que eu vim, né? E aí você não consegue. E é sobre isso, então, que o Frantz Fanon fala com a gente
no texto Racismo e Cultura, que eu vou abordar com vocês na aula número 2. Se você está vendo essa aula pelo YouTube, clique no link aqui embaixo, venha realizar a sua inscrição, que essa aqui é uma aula que vai ficar para a sequência. A aula 2 é exclusividade de quem é aluno. Sou o professor Juliano, forte abraço para você, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.